que é a doutrina mais crucial da fé cristã. É uma doutrina que está além da nossa razão, mas não é contra ela. Ela está além da razão humana, mas não é contra a razão humana. E é uma das principais doutrinas características da fé cristã. Então, meus irmãos, nós sabemos que aqui eu quero mostrar, no capítulo 3, eu quero falar hoje dessa introdução e algumas explicações que eu quero trazer aqui nessa introdução para os irmãos, na página 39, no capítulo 3, tem por título Sobre a Trindade. Veja que todos os capítulos da nossa declaração de fé começam com essa frase: cremos, professamos e ensinamos. E isto foi aprovado pela comissão, e a liderança nacional aprovou. Todos os capítulos começam assim, com exceção do primeiro, que o primeiro começa assim: esta é a nossa declaração de fé. Cremos, professamos, ensinamos, e assim nós prosseguimos. Então, meus irmãos, e aqui nós temos como introdução dessa magna doutrina muito, muito importante, uma doutrina que tem causado problemas ao longo da história do cristianismo, porque aquilo que eu falei, ela está além da razão, embora não seja contra a razão humana, e nós vamos explicar isso. Muito bem, então nós temos aqui na página 39, cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Aí vem o texto bíblico. Porque a comissão aprovou, logo na segunda reunião, que no texto precisamos colocar pelo menos um versículo bíblico para fundamentar a declaração. Mas todas as declarações precisam ser fundamentadas pelas Escrituras Sagradas. Mas não é possível inserir todos os versículos no texto. O documento não permite isso. A natureza desse tipo de documento não permite isso. E muitas confissões de fé da história citam poucos versículos, porque é o pensamento da igreja, o ensinamento da igreja, e às vezes não comporta a citação de versículo, embora as declarações ali sejam verdadeiras, autênticas e com base nas Escrituras Sagradas. Por essa razão, nós colocamos no final de cada capítulo a lista de citações bíblicas para confirmar a declaração que o texto apresenta. Porque se a gente apresenta só a declaração, embora bíblica, fundamentada na Bíblia, mas sem dar a fonte, como que os irmãos, como que a igreja vai defender as nossas crenças e práticas? Então, pelo menos uma. E a ideia foi de colocar no máximo 3, mas nem sempre isso foi possível, porque dependendo da doutrina, não é possível você fundamentar a doutrina com um versículo só. Às vezes você precisa de uma combinação de versículos. Então os irmãos percebem que alguns capítulos, alguns trechos, alguns tópicos, têm mais de 3 citações bíblicas, porque o assunto exige isso. Então aqui nós citamos o texto áureo da Trindade, em nome do Pai, e portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência, substância em 3 pessoas.
cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos. Nós temos aqui onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Aí vem citação bíblica: todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Mas Deus é um, Gálatas 3:20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Muito bem. Então, quero me deter nesta noite nessa introdução à doutrina da Trindade. Porque, meus irmãos, o termo Trindade, nós vamos mostrar daqui a pouco, ele foi criado no início do 3º século, para ser mais preciso, no ano 213. O termo, a palavra Trindade, porque a doutrina ela é bíblica até o tutano. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a doutrina da Trindade está presente. Agora, no 1º século da era cristã, os cristãos, eles entendiam isso. Eles entendiam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E que adoravam a um só Deus verdadeiro. Então, eu preparei uma lista de citações do Novo Testamento, formulações do Novo Testamento, fórmulas tripartidas, que apresentam as 3 pessoas. E algumas delas são os textos clássicos que fundamentam a Trindade. Algumas delas, pelo menos 5. Mas não somente isso, essas formulações, todas aparecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, meus irmãos, o termo Deus na Bíblia, é bom compreender, saber, que às vezes se aplica a toda a Trindade. Deuteronômio 6:4, por exemplo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a palavra Deus ali, ou a palavra Senhor, se refere ao Deus Trino, a Trindade. Mas lá em João 1, versículo 1, quando diz, e o verbo era Deus, Deus ali se refere ao Filho. Na verdade, na segunda cláusula, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Deus aí é o Pai. E o verbo era Deus. E o Deus aí é o Filho. Então a palavra Deus, na Bíblia, você precisa entender o contexto. Porque as testemunhas de Jeová costumam bater na porta dos irmãos, na casa, e eles perguntam, vocês creem na Trindade, não é verdade? Aí o irmão responde, sim, nós cremos na Trindade. Então, a Trindade se constitui de Pai, Filho e Espírito Santo, é verdade? Aí elas costumam ler esse versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Elas nem citam na tradução do Novo Mundo, porque é uma tradução falsificada, embora elas acreditem que seja a única tradução verdadeira e autêntica do mundo, mas ela é falsificada, e não vamos entrar nesse detalhe aqui, que o assunto é outro. Então, ela pergunta, olha, se Deus é trino, se Deus é uma trindade, e aqui está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Se Deus é uma trindade, e depois diz, o verbo era Deus, então, esse era Deus seria a 4ª pessoa. Então não seria mais uma trindade, seria uma quaternidade. E geralmente, a pessoa, quando é apanhada por uma testemunha de Jeová, é um castigo de Deus, porque ela não veio para a escola dominical, aí Deus manda logo 2 testemunhas de Jeová bater a porta, né? E se ela não tem o hábito de ir à escola dominical, ela está desnutrida espiritualmente, e não tem como responder. Mas a resposta é, a palavra Deus aqui se refere ao Pai. E como sabemos? Porque a palavra Deus no Novo Testamento, quando vem acompanhada do artigo, e quando vem acompanhada de um qualificativo,
se refere ao Pai. Então, a citação, a lista que eu tenho aqui de versículos, de formulações tripartidas no Novo Testamento, a palavra Deus se refere ao Pai. Porque Deus, quando vem com um qualificativo, por exemplo, Deus Pai, se refere ao Pai. Agora, se não vem acompanhado de artigo e não vem com qualificativo, aí se refere à Trindade. Muito bem. Então, é importante entender isso. E os cristãos no primeiro século não tinham dificuldade. O problema começou quando o Evangelho começou a ser pregado, entre outras culturas, entre os gregos, entre os romanos, e ali a forma de pensamento dessas civilizações era uma forma diferente, e eles não se contentavam apenas com repetições de citações bíblicas. E aí houve a necessidade de formulações teológicas para organizar o pensamento cristão, para atender à exigência dessas civilizações, dessas culturas. E também, em razão disso, surgiram as heresias, tentando resumir e simplificar o pensamento cristão. Então, nós temos aqui, veja, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que aqui temos um nome, não fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é assim que está escrito. E precisamos tomar muito cuidado, prestar atenção nos textos clássicos da Antiguidade, principalmente os textos bíblicos. Porque cada palavra na literatura clássica, ela está ali bem colocada, bem pensada, não está ali de graça, não apareceu ali por acaso. Foi pensado e foi analisado. E aqui nós encontramos em nome do Pai, é um nome só, o nome de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando que as três pessoas são iguais. Muito bem. Depois nós temos Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Veja, nós temos aqui, eu coloquei em negrito para destacar. Eu destaquei Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, isso aqui, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho novamente, o filho reaparece, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito, está aqui o Espírito Santo, de santificação, pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nós temos nessa introdução, nesse prólogo da epístola aos Romanos, a Trindade. Como que Paulo ia colocar um ser que não fosse divino numa introdução dessa? Então, ele está colocando, veja só, isso aí é muito comum em muitas declarações do apóstolo Paulo, as três pessoas. Nós temos ainda em Romanos 5, versículo 1 ao 5. Como que eu avanço aqui? Aqui, né? Muito. Muito bem, muito obrigado. Olha aqui. Romanos 5, 1 ao 5, olha. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, as três pessoas, aqui não entra anjo, aqui não entra profeta, aqui não entra apóstolo, não, somente Deus. Então, isso aqui, os cristãos do primeiro século entendiam isso com clareza meridiana, sem dúvida alguma,
que está se referindo à divindade dessas três pessoas. Romanos ainda 14, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Temos aqui, novamente, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, Romanos 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Novamente, as três pessoas. Irmão, não dá para ter dúvida quanto a isso. O que não existia era uma formulação técnica, uma definição teológica. Mas interessante que essas formulações trinitárias inspiraram os primeiros líderes da igreja para compor o credo. Os credos, todos eles têm uma estrutura trinitariana. Não somente os credos ecumênicos, como o credo dos apóstolos, o credo niceno constantinopolitano, o credo de Atanásio. O credo de Atanásio já é direto, já define. Agora, esses três primeiros, o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo niceno constantinopolitano, e os demais credos, porque, meus irmãos, muitos credos locais aprovados por sínodos. Sínodos são concílios locais. Havia uma necessidade por causa do batismo. As pessoas aceitavam Jesus, elas precisavam ser doutrinadas, elas precisavam do ensino. Estavam entrando numa instituição, elas precisavam saber onde estavam entrando. E no Novo Testamento você não tem muitos detalhes sobre o batismo. Fala que foram batizados, mas não diz como, e como era o processo, como era o modus operandi. Os apóstolos se foram, então não se tinha. Era necessário fazer um discipulado. Então, essas fórmulas trinitárias do Novo Testamento são inúmeras. Não vou ler tudo aqui, senão vai dar o horário e eu não vou terminar de ler tudo. Mas eu está aí com vocês, trouxe uma cópia impressa e também está aí à disposição dos irmãos uma lista tanto das fórmulas tripartidas como também das formulações bipartidas. Apenas estou mostrando aqui uma amostra de todo o Novo Testamento dessas formulações trinitárias. Com base nelas foram redigidas os credos da igreja. Muitos credos, todos eles. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai. E em seu Filho Jesus Cristo, o Filho. E no Espírito Santo. Podem observar que todos os credos da antiguidade têm essa estrutura. Uma estrutura trinitária, inspirada nessas formulações tripartidas do Novo Testamento. Umas são mais contundentes, como a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outras a presença de cada uma dessas pessoas, mostrando a igualdade de natureza dessas pessoas. Muito bem. Então, quando eu li aqui, na introdução do capítulo 3, cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é um em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Isso aqui, meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito importante. E essa formulação, essa definição, surgiu pela primeira vez, como disse, no ano 213. O que aconteceu? Surgiu na época uma doutrina que hoje nós chamamos de unicismo. Nós temos aqui no tópico número 3, nós explicamos ali por que rejeitamos a doutrina unicista. Mas o unicismo surgiu já no final do 2º século e deu trabalho à igreja no início do 3º século. Então o unicismo era uma doutrina chamada também de sabelianismo, porque o bispo Sabélio foi
o promotor, foi o grande expoente dessa doutrina. Na verdade, não era dele, não era dele. Então, era de Noeto, de Práxias. Esses eram os heresiarcas, idealizadores e criadores dessa doutrina. O que eles diziam? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram simplesmente 3 manifestações temporárias de Deus. Que uma hora no Antigo Testamento ele se manifestou como Pai, no Novo Testamento como Filho e na Igreja como Espírito Santo. Essa era a doutrina de Noeto, doutrina de Práxias, que foram os heresiarcas do período. Muito bem. E um representante de Práxias atravessou o mar Mediterrâneo e foi parar numa cidade chamada Cartago, um grande centro romano da época. E ali começou a divulgar essa doutrina na igreja. E era uma doutrina nova e estranha até então. E Tertuliano, um ex-advogado romano, que se converteu à fé cristã, um erudito, ele é tido como o pai do cristianismo latino, um homem que criou 509 termos teológicos. Porque quando o cristianismo foi anunciado entre os romanos, havia necessidade de se criar termos latinos para a igreja. Porque, meus irmãos, isso aconteceu também entre os gregos. Quando foi feita a tradução de Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, na época eles já tinham vocabulários, eles já tinham uma lista de palavras hebraicas usadas na língua grega, porque muitas coisas do pensamento hebraico, do pensamento semita, não existia no grego. Páscoa, por exemplo. Páscoa é uma palavra hebraica. Os gregos não conheciam isso. Misericórdia, isso aí também não existia, essa palavra, entre os gregos. E muitas palavras que são comuns no Antigo Testamento. Então, como os judeus estavam espalhados por toda parte, por todo o mundo mediterrâneo, e a língua grega também, depois de Alexandre o Grande, se difundiu entre o povo, então eles foram criando termos gregos, quer dizer, equivalentes ao hebraico. E quando foi feita a tradução para a Septuaginta, para o grego, eles já tinham um vocabulário que contribuiu muito para o Novo Testamento. A Septuaginta foi uma ponte não somente linguística, mas também teológica, que ligou o Antigo ao Novo Testamento. Muito bem. Agora, quando o cristianismo era anunciado entre os romanos, havia necessidade também. Por exemplo, o batismo. Eles chamavam o batismo de tingo. E tingo, em latim, quer dizer mergulho. Então, irmãos, ao domingo vamos para a igreja e vamos ter tingo na igreja, né? Eles iam lá para tingar, entendeu? Aí então foi necessário usar o termo de origem, batismo, que quer dizer imersão, mergulho. Anjo. Anjo. A palavra, tanto no hebraico como no grego, significa mensageiro. Mas para o hebreu, o anjo é um ser espiritual de Deus, enviado por Deus, que está além, acima dos seres humanos. Agora, para os gregos e para os romanos, o anjo poderia ser simplesmente um mensageiro, um embaixador, um enviado, um representante. Aí havia necessidade de se criar termos. Então, Tertuliano foi de fundamental importância nessa época da história da igreja. E ele refutou a doutrina de Práxias, por isso que a sua obra se chama Contra Práxias. Então, foi aí que ele empregou esse termo que nós lemos aqui. É uma essência, é uma substância. Então, vamos colocar na tela o outro slide, que isso vai ajudar muito, porque se fizer uma pesquisa na igreja, qual a maior dificuldade dos irmãos é entender a Trindade. Muita gente fala, como pode ser 3 pessoas em uma pessoa? Mas, na verdade, não são 3 pessoas em uma pessoa, são 3 pessoas em uma só divindade. Então, isso que Tertuliano deixou muito claro. Olha aqui na tela, olha aqui, isso aqui na obra Contra Práxias, olha o que ele disse, preste atenção. Todos são de um
por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau. Não em substância, mas em forma. Não em poder, mas em aparência. Pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, eu vou explicar alguns termos que ele usou aqui. Na segunda linha, quando ele fala mistério da dispensação, naquela época, os teólogos, os pais da igreja, eles usavam muito o termo economia divina, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde a eternidade. Antes da criação do mundo, isso se chama uma doutrina chamada pericorese, um termo que foi criado por João Damasceno, já no século VI. Pericorese a união íntima das três pessoas, mesmo antes da fundação do mundo. Porque o Pai já existia, o Filho já existia, o Espírito Santo já existia, porque os três são eternos. Agora, só que essas três pessoas só foram manifestas na história da redenção. Então, essa manifestação na história da redenção é isso que eles chamam de economia divina, economia de Deus, que aqui Tertuliano chama de dispensação. Mas até hoje muita gente tem dificuldade em entender o que Tertuliano queria dizer com esse termo dispensação. Mas é isso, é que Tertuliano entendia que Deus é Espírito e existe desde a eternidade, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam entre si, essas três pessoas, antes mesmo da criação do mundo. Agora, com a manifestação de Deus na história da redenção, então, aí essa essência, essa substância una, ela foi manifesta de maneira diferente, que ele chama aqui de graus, de forma e de, chama aqui grau, forma e, não, vou poder um só, mais em grau, não em substância, em forma, não em poder, e aparência. Grau, forma e aparência. Então são três na forma, três na aparência, três em graus, mais um em essência. Então, eu coloquei aqui uma ilustração que ajuda a entender essa declaração de Tertuliano. Isso aqui estamos falando do ano 213. Foi uma coisa extraordinária, muito cedo na história. Tertuliano entendeu com clareza meridiana a doutrina da Trindade, a manifestação das três pessoas da Trindade. Então vamos ver em seguida, olha aqui, Tertuliano, o texto que nós acabamos de ler, estamos apresentando aqui em forma de ilustração. Então, ele era advogado. Como advogado, aqui ele apresenta uma ilustração jurídica, porque a palavra essência, a palavra substância, em latim, significa também propriedade. Propriedade. E que também dá essa conotação de substância. Quando fala a propriedade de tal objeto, entendeu? Se fala da essência daquele objeto, da natureza daquele objeto, da substância daquele objeto. Então, ele usou essa ilustração mostrando que várias pessoas podem possuir uma substância, ou seja, uma propriedade. Então, aqui ele colocou três pessoas podem possuir conjuntamente e igualmente uma casa, quer dizer, uma propriedade ou uma substância. Então, aqui temos aí o desenho de três pessoas e uma casa e uma propriedade. Então, três pessoas podem possuir uma propriedade
Pode. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três. Ele não usa tanto pessoas aí, ele usa desse mesmo documento, contra a praxa, mais na frente, ele emprega, ele foi o primeiro a usar o termo pessoa. Pessoa, mas os pais da Capadócia, os pais gregos, eles não gostavam desse termo, porque pessoa, ou persona, em latim, ou prosopon, em grego, ela era a máscara que o ator usava no teatro, tanto romano como grego. E aí poderia dar munição para os unicistas. Eles não gostavam muito desse termo, mas esse termo passou para o Ocidente por meio de Agostinho de Hipona. Agostinho escreveu sobre a Trindade. Então, por meio de Agostinho, o termo pessoa permaneceu. Mas as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, elas não usam o termo pessoa. Ela usa o termo ousia, hipóstasis. Ousia significa essência, substância. Então ele fala uma ousia e três hipóstases. Hipóstase quer dizer forma de existir. Porque, irmãos, é difícil usar na linguagem humana um termo apropriado para designar aquilo que nós chamamos de pessoas da Trindade. Então nós falamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. Aí dá um nó na cabeça do irmão, escuta, mas como pode um Deus só ser três pessoas? Serem três pessoas? Então, porque o termo pessoa é um termo não muito preciso, mas passou para o Ocidente por meio de Agostinho de Hipona. Mas os pais gregos, tanto Atanásio como Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, são os principais teólogos da segunda metade do quarto século. Eles que definiram de uma vez para sempre a Trindade, porque Tertuliano deixou ainda algumas pontas soltas, eles que fecharam, eles que amarraram essas pontas. Mas o Ocidente viveu séculos com essa formulação de Tertuliano e eles não tiveram problema. Então, Tertuliano chama de pessoa, persona, mas não aqui, nesse texto você vê que ele usa o termo forma, grau e aparência. Ele não usa o termo pessoa, ele vai usar o termo pessoa lá na frente. Muito bem. Então, aqui nós temos essa ilustração. Três pessoas podem possuir uma propriedade. Então, essa explicação foi realmente uma explicação fantástica que ajuda a esclarecer como pode um Deus subsistir em três pessoas. Deus é uma só essência, uma só natureza. A natureza do Pai é a mesma natureza do Filho, é a mesma natureza do Espírito Santo. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Está lá em João, capítulo 10, versículo 30. Está falando que é da mesma essência, é da mesma substância, do mesmo, eu não diria matéria, porque Deus é Espírito, mas do mesmo material, vamos assim dizer. Muito bem. Então, é isso que ele está mostrando aqui. Vamos ver o próximo slide. Olha aqui. Uma pessoa pode possuir diversas substâncias. Uma pessoa pode possuir duas casas, propriedade ou substância. Aqui se refere a Jesus, que é uma pessoa e possui duas naturezas, duas substâncias. A substância divina e a substância humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas o assunto aqui não é sobre Jesus, aqui é sobre a Trindade, então vamos passar para o próximo. Então aqui, substância e pessoa na Trindade. Então ele falou o Pai difere em o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os três, eles diferem apenas em grau, que em latim é gradus, em forma, que em latim é forma da mesma forma, e aspecto, que em latim é espécie. No meu livro, A Razão da Nossa Fé, eu coloquei o texto em latim também, para os alunos de latim possam se sentir encorajados a se dedicar mais a essa língua. Muito bem. Agora, são o mesmo em condição, quer dizer, status, substância, ou substantia em latim, e poder, que no latim é potestas. Muito bem. Então, aqui está a diferença apenas no aspecto, na aparência, na forma e no grau. Mas é o mesmo no status, substância e poder.
E depois nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituem três pessoas, olha, em latim, personae, e uma substância, substantia. E Jesus consiste em duas substâncias, substantiae, em uma pessoa, persona. Essa declaração sobre Jesus é muito importante, porque isso ficou despercebido durante todos os debates. Isso só vem reaparecer no V século, no Concílio de Calcedônia, em 451, que essa definição foi oficializada, mas já estava em Tertuliano desde o ano 213. Muito bem. Mas temos outra ilustração, vamos ver o próximo. Bom, aqui tem uma ilustração da luz solar que os unicistas usavam na época, só que aplicava de maneira errônea. E Tertuliano deu a explicação correta. Vamos ver o próximo slide, olha aqui. O Sol. Então, aqui, ele está mostrando a essência, a substância. Olha aqui, o Sol. Veja o slide seguinte, que nós estamos vendo. Raios de Sol passando pelas nuvens. Perceberam? Aí depois, no terceiro slide, que nós temos a luz do Sol por trás das montanhas. Muito bem, agora você vê. O Sol é o mesmo, não é? Mas o aspecto que é diferente. Tanto o Sol como os raios solares, é Sol da mesma forma, mas é visto de forma diferente. É isso que Tertuliano chama de aspecto, de aparência. Mas a natureza mesmo não deixou de ser Sol. É o Sol. Mas só que é manifesta de forma diferente. Da mesma forma, a luz atrás da montanha. Não deixa de ser o Sol. É a mesma essência. É a mesma natureza. Mas a manifestação é diferente. Agora mesmo eu pergunto, com essas ilustrações, não fica mais fácil compreender agora a Trindade? Fica mais fácil. Entendeu? Agora, a dificuldade é o termo pessoa. Pessoa. Então, as igrejas ortodoxas, elas empregam o termo hipóstase. Hipóstase é uma palavra grega que significa forma de existir. Então, o Pai é uma forma de existir, o Filho é uma forma de existir, o Espírito Santo é uma forma de existir. E são três hipóstases em uma ousia, em uma natureza, em uma essência, em uma substância. Então, o que acontece é que essas três pessoas, ele usou o termo trinitas. Então, o termo trindade é criação de Tertuliano. É um dos 509 termos teológicos que ele criou, trindade. Muito bem. Então, isso explica o que está aqui, porque essa definição, essa doutrina, ela é aceita pelos principais ramos do cristianismo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, as igrejas coptas do Egito, os armênios, os etíopes, e todos os ramos do cristianismo adotam essa doutrina. Uma ousia em três hipóstases, uma substância em três pessoas, usando o termo latino. Muito bem, então, depois dessa explicação, porque aqui o irmão pode querer saber o que é uma essência ou uma substância. E pela natureza do documento, a gente não pode ir muito longe, porque tem um tamanho padrão. Não podia passar de um certo tamanho o texto. Pode ver que os textos são mais ou menos do mesmo. Quando o texto se prolongou, então a comissão se reuniu, porque a doutrina de Cristo era um capítulo só, mas era muito conteúdo, e extrapolou com a quantidade de caracteres, de palavras. Aí tivemos que criar um outro capítulo. Aí surgiu o capítulo As Obras de Cristo. Por causa disso, a igreja, originalmente, na primeira reunião, o pastor Paulo está aqui, como falei, ele participou de todas as reuniões, era um capítulo sobre a igreja.
Mas são tantos assuntos que aí a comissão resolveu criar o 2º capítulo sobre a igreja. Não foi suficiente, resolveu criar um 3º capítulo sobre a igreja. Não foi suficiente, com um 4º capítulo. Você vê que nós temos um capítulo sobre a igreja, um capítulo sobre as ordenanças da igreja, um capítulo sobre o governo espiritual da igreja, um capítulo sobre... Então, para manter esse padrão porque é um documento declaratório, que expressa aquilo que nós cremos e praticamos. Então, vamos publicar comentários, estudos sobre esse documento, porque é um documento da igreja. A autoridade desse documento, irmão, é uma autoridade terciária. A autoridade primária é a Bíblia, a autoridade secundária são os credos ecumênicos, e por isso que no final, no apêndice, estão ali cinco credos ecumênicos que são aceitos por praticamente todos os ramos do cristianismo. Só as igrejas, algumas igrejas orientais, como a igreja siríaca, a igreja armênia, a igreja cópita, a igreja etíope, essas igrejas não aceitaram a formulação de Calcedônia, porque a formulação de Calcedônia mostra que as duas naturezas em Cristo são intactas e separadas. A natureza humana e a natureza divina são duas naturezas em uma só pessoa. E isso está também na nossa declaração de fé. E isso vem desde o passado, mas nem todos aceitaram a formulação de Calcedônia, mas mesmo assim essas igrejas aceitam, adotam a formulação de Nicéia. O credo niceno, constantinopolitano, defende a Trindade, só que eles falam que a natureza humana e a natureza de Cristo, essas duas naturezas foram amalgamadas, é o termo que ele usa. Amalgamar é uma mistura que não se pode voltar atrás, né? Dizem que o bronze é o resultado da mistura, né, do cobre com o estanho, né? Parece que é isso. Diz que ele forjado, derretido, misturam, aí surge o bronze, e aí não tem como voltar atrás. Aí é bronze para sempre. Então, por isso que eles usavam muito o termo amálgama, né? Amalgamar. O heresiarca, expositor dessa doutrina, foi Eutico, ou Eutique, alguns historiadores chamam de Eutique, ou chamam de Eutico. Então, esse tema foi levado para o Concílio de Calcedônia, que foi realizado no ano 451. Calcedônia é um bairro da cidade de Istambul, que na época era Constantinopla, com a participação de 500 bispos. E eles definiram ali que as duas naturezas, a humana e a divina, são perfeitas e intactas, em uma só pessoa. Aí, quer dizer, trouxe de volta o que Tertuliano já havia dito, já no ano 213, mais de 200 anos antes. Ele já havia dito isso, das duas naturezas em uma só pessoa. Muito bem, então, o que acontece aqui com essa doutrina? Todos aceitam, salvo esta observação aqui. Aí depois nós temos que as Escrituras revelam claramente que a Trindade é real e verdadeira. Então, essa declaração, nós vamos ver mais na frente, nesse mesmo capítulo, as citações bíblicas mostrando, confirmando essa declaração. E aqui há uma ênfase, uma só essência, substância em 3 pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos. Temos aqui a onipotência. Então, o Pai é onipotente, quer dizer todo-poderoso. O Filho é onipotente, todo-poderoso. E o Espírito Santo também é todo-poderoso. Vamos ver na tela, vamos ver o próximo. Nós temos aqui, pode passar isso aí. Olha, a onipotência. Aqui nós temos a referência bíblica. O Pai. E qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo
a eficácia da força do seu poder. Falando da onipotência do Deus Pai, Efésios 1,19. O Filho, olha aqui o que Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está se referindo a Jesus, porque no versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Quem é que vem nas nuvens e todo olho verá? Jesus. Aí logo em seguida fala: eu sou o Alfa, está se referindo a Jesus. Aqui não se refere ao Deus Pai, está se referindo ao Deus Filho. E aqui ele usa as mesmas prerrogativas do Deus do Antigo Testamento: o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o Todo-Poderoso, onipotente. E o Espírito Santo, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui fala da virtude ou do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Agora veja, esses versículos eles estão no final do capítulo 3, porque não dá para a gente colocar tudo isso num texto. Repito, pela natureza do documento, não dá para a gente colocar todas essas citações bíblicas, mas também não podíamos deixar de citar a Bíblia. E aí a comissão se debruçou estudando como resolver isso. Colocar a declaração que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus, e cada uma dessas pessoas é onipotente. Tá bom. A igreja aceita isso, os irmãos creem, porque é uma doutrina da igreja, mas a gente precisa de respaldo bíblico, fundamentação bíblica. Tá certo? Então, aí colocamos no final. Vamos ver depois, olha, não somente onipotente, mas também onisciente. Olha aqui, o Pai. Aí o Salmo 139, que todos nós conhecemos: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Isso se chama onisciência. Quer dizer que conhece tudo, tudo. Não há nada no céu e na terra, em todo o universo, que Deus não conheça. Aqui fala que o Pai é onisciente. Agora, e o Filho? Olha o que diz a palavra de Deus. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. João 16:30. Apenas um versículo, mas existem muitos. Lá em João capítulo 2 diz que não era necessário falar para Jesus o que havia no homem, porque ele mesmo conhecia todos. E inúmeras outras passagens mostram que Jesus é onisciente, que ele sabe todas as coisas. Ele sabia que no mar tinha um peixe, que naquele peixe tinha uma moeda, que Pedro, ao lançar o anzol, ia pegar aquele peixe e com aquela moeda ia pagar o imposto. Isso é onisciência. Ele viu Natanael debaixo da figueira. Isso é onisciência. Ele sabia que ia ser traído por Judas Iscariotes, é onisciência. Então, ele é Deus, ele é onisciente. Então, não dá para colocar toda essa lista de versículos, mas pelo menos um, para provar que o Filho é onisciente igual ao Pai. E o Espírito Santo? Olha aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso aí, irmão, foi de fundamental importância, porque depois do concílio de Nicéia, com isso eu encerro, e eu continuo na próxima semana, se o nosso bom Deus assim permitir. Então, o que aconteceu? O concílio de Nicéia, que se esperava ser um ponto de chegada, na verdade tornou-se num ponto de partida, por duas razões básicas. Primeiro, porque foi introduzido no concílio de Nicéia um termo filosófico que não está na Bíblia. Porque o concílio de Nicéia, o credo niceno, o credo de Nicéia, foi o credo de Cesareia, que foi adaptado. Foi adaptado, porque quando foi lido o pensamento diário, naquele concílio, 318 bispos participaram daquele concílio,
Antes de concluir a leitura, começou a gritaria. Mentira, mentira, herege, herege. E alguém foi lá e tomou o texto da mão do orador e rasgou. Criou aquele tumulto no concílio. E alguém sugeriu que usasse a Bíblia, as Escrituras, como base. E outros disseram, não, mas qualquer versículo que a gente usa, ele tem a interpretação dele. Isso não funciona. Aí Eusébio de Cesareia disse, olha, nós temos um credo lá em Cesareia, que é usado para os candidatos ao batismo. Eles aprendem, eles decoram aquilo ali. Aí foi apresentado o credo de Cesareia, e ali foi feita alguma adaptação. E ali colocou o termo verdadeiro Deus, e colocou o termo também consubstancial com o Pai. E ali foi usado o termo homoúcios. Homoúcios quer dizer da mesma substância. Então, esse termo, como essa palavra não existe na Bíblia, aí deu munição para os opositores. Aí começaram a acusar os pais nicenos de sabelianistas, doutrina de Sabelo de unicistas, por causa desse termo. Esse foi o problema número 1. O número 2 foi o Espírito Santo, que ficou em aberto. Está aqui no final. Quem trouxe a declaração de fé? Levanta aí, vamos ver. Bastante. Então, veja, vamos ver aqui, olha, no final, no apêndice, aqui na página 318, o Credo Niceno. Veja só, aqui fala aquela estrutura que eu falei, né, trinitária, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. 218, não tem 300 páginas, obrigado. Começa assim, termina chamando Jericó de Jerico, né? Muito bem, muito obrigado. Página 212, os irmãos vão procurar 218, vão procurar 318, não vão achar, né? Então, olha aqui, ó. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, essa estrutura aparece em todos os credos regionais, credos locais, muito bem. Aí depois vem um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância. Aí está aqui a comissão colocou entre colchetes, homoúcios, com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Na verdade, isso aqui é uma reafirmação do credo dos apóstolos, que já existia, que é anterior ao credo niceno. E também no Espírito Santo, onde não falou nada do Espírito Santo. E agora? E aí o debate começou, aquilo que eu falei. Quando se esperava esse documento ser um ponto de chegada, tornou-se um ponto de partida. A discussão continuou. Aí os arianistas se subdividiram. Aí apareceu arianista para todos os gostos. Né? Aí o problema aumentou. E a questão do Espírito Santo. Aí uns diziam que o Espírito Santo era um anjo, e outros diziam que era impessoal. E aí Atanásio começou a defender, a pesquisar sobre o Espírito Santo. Agora, quando eles se depararam com esse versículo, foi Gregório de Nissa. Nissa é uma cidade lá hoje é Turquia. Ele falou, não, isso aqui está claro, que se o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, então ele é Deus. Não tem, não. Ele se apegou nisso aqui, aí ele foi vendo outro, e falou também, e o Espírito Santo, ele é santo, não por algo externo, mas é da sua natureza, é interno, é natural. A santidade do Espírito Santo é algo inerente a ele. E aí foi Gregório de Nissa, a definição da Trindade para sempre, ele que concluiu. Foi Gregório de Nissa. É claro que Atanásio trabalhou nisso, Gregório de Nazianzo, desculpe, foi Gregório de Nazianzo, não Gregório de Nissa, aqui definiu de uma vez para sempre a doutrina da Trindade. Aí fechou, amarrou as pontas,
que Tertuliano havia deixado ainda solta, né? Então nós vamos continuar, meus irmãos, sobre isso. Já deu a hora, eu acho que já até passei já do horário, mas a gente retoma este assunto que é muito, muito importante. Portanto, meus queridos irmãos, Deus abençoe ricamente a cada um, em nome de Jesus. Amém.